A santa paz de Deus com todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, com a graça e a bênção de Deus, nós vamos mais uma vez cumprir o nosso propósito, a nossa rotina espiritual e fazermos a leitura diária da Bíblia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia de forma regular. Começamos no livro de Gênesis e vamos terminar no livro de Apocalipse com fé em Deus, que o Senhor nos dê capacidade, bastante saúde para nós cumprirmos. São 1189 capítulos. Hoje nós estamos cumprindo o dia 62, então falta ainda uma jornada aí pra gente pela frente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu gostei e compartilha essa palavra que possa chegar a mais pessoas, a mais irmãos. Certamente tem muita gente que gostaria, mas por algum motivo, por falta de tempo, ou às vezes porque não consegue ler e compreender, poder meditar na palavra, acabam não fazendo a leitura da Bíblia. Mas é muito importante que a gente leia a Bíblia e reflita sobre o ensinamento do Senhor. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 12. E eu peço muito a sua atenção para esse capítulo. É um capítulo importantíssimo. Nós vamos ver a respeito da Páscoa e muitas outras instruções que o Senhor vai estar deixando a Moisés, a Arão e para nós, consequentemente. Eu vou fazer a leitura desde o verso 1 até o verso 12, porque o capítulo tem 51 versículos. O Senhor vai dar uma instrução a Moisés e depois Moisés vai passar essa instrução para os hebreus, então vai haver uma repetição mais detalhada, mas eu vou fazer essa leitura e depois nós vamos pegar alguns outros versículos, tá bom? Para não ficar assim um vídeo muito comprido, muito cansativo, até porque tem muita riqueza de detalhes. Eu não sei se cheguei a falar para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, os primeiros 2 capítulos do livro de Êxodos acontecem em 80 anos. O primeiro e o segundo abrangem 80 anos. E do terceiro capítulo até o 40, quando termina o livro de Êxodos, vai passar em um único ano. No capítulo de ontem, capítulo 11, nós vimos que o Senhor está mandando a 10ª e última praga sobre os filhos do Egito, que é a praga do primogênito, que sua vida será ceifada, e ele não cumpre naquele momento, Ele avisa que ele vai estar cumprindo a partir da meia-noite. Isso acontece logo pela manhã e já vamos verificar como que fica toda essa instrução que Deus está dando para Moisés e para Arão. Vamos começar a leitura. Se coloque em comunhão, se você puder, pegue a sua Bíblia. Se você não puder, todos os dias eu deixo na descrição do vídeo o link do capítulo que nós vamos estar fazendo a leitura. Mas é muito bom que você acompanhe, muito rico de detalhes, presta bastante atenção. Se você estiver fazendo alguma outra coisa, hoje eu vou pedir para você se concentrar um pouco mais. Eu fiz todas as minhas anotações aqui, são 9 partes muito importantes que nós temos nesse capítulo. Então, vamos começar com fé em Deus e a guia do Espírito Santo. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só
com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem máculas, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com toda fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E no verso 14 ele te fala assim: e este dia será por memória, e celebrarão-eis para a festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nós paramos no verso 14, vai até o verso 51, mas só fazer uma breve explicação para que vocês entendam, para a gente dar continuidade à leitura. Glórias a Deus. Queridos, Páscoa significa passar por cima. É uma passagem. E o Senhor está instituindo a Páscoa a partir deste momento que Ele está passando a orientação para Moisés e para Arão. Quando Ele diz para eles, este é o vosso mês, será o princípio dos meses, Ele está começando uma nova história com os hebreus. Ele está dando todos os passos. Olha, a partir de hoje nós estamos vivendo um primeiro mês. Vocês vão estar pegando hoje, no 10º dia vocês vão pegar um cordeiro. O cordeiro é o filhote do cabrito ou do carneiro até 1 ano. E ele dá a instrução que tem que ser um macho e ele tem que ser sem máculas, ele tem que ser perfeito. Por que todas essas instruções? Porque aqui está se iniciando o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho primogênito do nosso Senhor, sem máculas, sem defeito. E vejam que ele vai dando toda a orientação de como tem que ser feito. Um cordeirinho por família, se a família for muito pequena, se ajunte ao vosso vizinho, mas que a conta seja feita para que todas as pessoas possam comer, né? O seu vizinho mais próximo venha com você. E ele instrui como tem que ser feito. Ele deve ser comido com pães asmos e ervas amargosas. Nós vamos estar vendo por que são ervas amargosas, para que eles se lembrem daquele momento, porque nós seres humanos temos a memória muito fraca e esquecemos rapidamente das coisas, tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins, e muitas vezes confundimos que aquilo que nós vivíamos ruim passou a ser bom, né? Muitas vezes a gente falava, nós éramos felizes e não sabíamos. Não é isso, é porque a situação de hoje, nós temos aquela impressão que ela é pior do que antes. Por isso que se diz que a dor é muito subjetiva. E nós vamos ver que o Senhor fala de ervas amargosas, porque quando eles estiverem lá no deserto, eles vão se lembrar do tempo do Egito, eles vão falar, lá nós éramos felizes. Então o Senhor diz, não, vocês vão comer ervas amargosas para que vocês sempre lembrem que no Egito, nesse tempo, era um tempo de servidão, um tempo que vocês eram
submetidos a uma escravidão muito severa. E por isso das ervas amargosas. Outra instrução que o Senhor passa é: o cordeirinho ele não deve ser cozido em água e ele não deve ser quebrado. Ele tem que ser assado inteiro, desde a cabeça até suas fissuras, né? Ele inteirinho deve ser assado, nada dele deve ser quebrado. Por quê? O Senhor Jesus, quando ele se entrega na cruz, quando ele morre para pagar os nossos pecados, ele não tem nem um osso do corpo dele quebrado. Ele, quando eles faziam o sacrifício, eles, para que as pessoas morressem mais rápido, tinha um tempo, um período que eles deixavam as pessoas crucificadas, aqueles homens crucificados, e ali eles sofriam muito, imagine, né, o tamanho do sofrimento, mas quando passava um certo período, eles iam e quebravam a perna daqueles homens para acelerar a morte, porque o que sustentavam eles na cruz eram os pés, né, eram cravados os pés, mas sustentavam o corpo. Quando eles quebravam as pernas, os órgãos se dilaceravam. E pela graça e misericórdia de Deus, isso não acontece com Cristo. Cristo morre sem ter nenhum osso quebrado. E ele continua dando as instruções e diz assim, olha, que quando eles matarem o cordeirinho, eles vão pegar desse sangue e vão passar nas portas, nas ombreiras das portas. Veja que ele instrui: passar de um lado, passar de outro e passar na viga de cima. Então vejam qual é. Quando eles passam como se fosse um arco. Mas na verdade a instrução é passar de um lado, passar de outro, passar em cima. Então imagine que ele já está simbolizando a cruz quando eles passam o sangue nas portas. E por que só nas portas, não nas janelas? Porque a porta é a entrada da casa. É o lugar correto de se entrar. Então é por lá que o Senhor entra. Não entra pela janela. Quem entra pela janela é o ladrão, o salteador. O Senhor entra pela porta. Então o sinal estava sobre as portas. E somente aquelas portas onde estava tendo... onde estava simbolizando a Páscoa, onde eles estavam fazendo a Páscoa. E a instrução era para que ninguém saísse de lá. A partir do momento que entrassem, fechassem as portas, passou o sangue, entra, fecha a porta, até o Senhor dar a instrução deles poderem estar saindo. E no verso 12, ele diz assim, o Senhor, né? Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Então ele avisa que não é para sair até no dia seguinte, até o amanhã, até quando houver o aviso de Moisés. E ele vai estar passando a meia-noite ferindo todos os primogênitos, desde o filho do rei até o filho do servo, do encarcerado, do animal, todos os primogênitos. Então haverá um grande lamento na terra do Egito, e eles têm que ficar dentro da casa. E ele diz assim também, né? Que quando eles forem comer, que eles estejam com os lombos cingidos. O que quer dizer isso? Que eles estejam vestidos, estejam prontos, com os lombos cingidos, e que eles estejam calçados e segurando um cajado, e que comam apressadamente, né? Ele, que esta é a Páscoa do Senhor, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por quê? Ele está instruindo, façam a Páscoa, né? Ele está instituindo a Páscoa e diz, estejam prontos, porque estamos de saída. Comam com os lombos cingidos, comam vestidos, comam calçados, comam prontos. Depois que vocês comerem, que for repartido para... quantas pessoas tinham? 10 pessoas, tinham que ter repartido em 10 pessoas, mas conforme a proporção que cada um comeria. Então, se imagina que homens comeriam mais que crianças. Então, cada um tinha que ter a sua porçãozinha. Sobrou, queima tudo. Estejam prontos. Estamos de saída. Glórias a Deus. Aleluia. Até o verso 22, Moisés vai estar passando essa instrução que o Senhor passou, vai passar essa instrução para os filhos dos hebreus, para os hebreus. E a partir do verso
24, ele diz assim, Moisés está dizendo aos hebreus o que o Senhor já havia dito para ele está repetindo. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Glórias a Deus. Irmãos, vejam que a palavra Páscoa é passar por cima. E aqui no verso 24, o Senhor dá o livramento para os hebreus, para os israelitas. Ele diz assim, olha, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tinha instruído a Moisés e a Arão, ele passou para o povo e o povo fez conforme as instruções do Senhor. Então aquele povo que não cria em Deus, que não amava a Deus, agora com todos os sinais e maravilhas que o Senhor tinha feito, eles passaram a acreditar no verdadeiro Deus, no Deus Todo-Poderoso. A partir do verso 29, acontece que na meia-noite o Senhor passou e feriu todos os primogênitos, assim como ele havia dito. Houve grande clamor e choro na terra do Egito. A partir do verso 31, Faraó manda chamar outra vez Moisés e Arão. Na noite, ainda naquela madrugada, porque todas as casas dos egípcios haviam perdido seu primogênito, e ele diz assim para eles: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, e ide servir ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito, e ide, e abençoai a mim também. Porque ele já estava sofrendo muito, porque todas aquelas calamidades que aconteciam ao povo, a ele também aconteceu. Todas as pragas, a ele também aconteceu. Tudo que o povo do Egito sofreu, o faraó também sofreu. Então aí os egípcios passaram a pressar o povo: vai embora logo, porque senão nós morreremos. Porque todas as casas tinham se perdido o seu primogênito. Então o que eles imaginavam? O Senhor, o Deus dos israelitas, vai matar a todos nós. Então apressai-vos, vão embora. Mas o Senhor tinha dado aquela instrução que era para pedir os vasos de prata, de ouro e vestidos. E os egípcios, né, têm graça, o Senhor coloca graça aos olhos deles. Para os hebreus, eles entregam tudo. E aqui diz que eles despojaram o Egito, despojaram os egípcios. Então, além da terra toda ter sido destruída por Deus, tudo aquele que eles tinham, eles estavam levando ouro, a prata e tudo mais de riqueza que eles tinham, os israelitas estavam levando embora. E aqui nós vemos um cumprimento de uma promessa que o Senhor fez para Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, ele fala que a peregrinação dele, ele vai habitar em outra terra, mas de lá ele sairá com grandes riquezas. E é isso que está acontecendo. Eles estão indo embora e estão levando toda a riqueza. Mas algo muito importante no verso 37 diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos, sem contar as mulheres e os idosos. Então vejam, quando entra Jacó com a família dele na terra do Egito, eram 70 almas saídas da coxa dele, né? Que tinha uma ligação sanguínea com ele. Porém, 430 anos depois, aqui no verso 40 diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. O Senhor cumpre, porque naquele dia que entrou Jacó, 430 anos depois, naquela mesma data, o povo estava saindo.
entrou 70, estava saindo 600 mil homens. É importante dizer que o censo da antiguidade não contava mulheres, e não contavam crianças, e não contavam idosos, tanto que nós vamos ver que na passagem que Cristo faz a multiplicação dos pães, eles contam 5 mil homens, né? Não falam das mulheres, não falam das crianças, 5 mil homens foram alimentados. E aqui então eles contavam que idade de homens? Homens aptos para guerra, homens aptos para que eles pudessem lutar. Era uma média de 20 a 50 anos, então eram 600 mil. Existem algumas pesquisas que diz que saiu até 6 milhões de pessoas. As mais conservadoras fazem uma conta de 2 milhões e meio, que é o que eu acho mais coerente. São 600 mil homens. Imaginemos que esses 600 mil homens sejam casados, mais 600 mil mulheres, que cada um deles tivessem um filho ou 2 filhos, que se fossem 2, nós já estaríamos falando de mais de 2 milhões, tirando os idosos, né? Então seriam aproximadamente 2 milhões e meio de hebreus saindo da terra do Egito 430 anos depois. Então o Senhor, e eles saem, algo muito importante aqui fala também que eles não saem só os hebreus, junto com eles saem estrangeiros também. Estrangeiros, outras nações que habitavam naquela terra também saíram, e alguns estudos dizem que também alguns egípcios saíram com ele, porque nós vimos no capítulo 10, vimos no capítulo 11, que os egípcios já estavam temendo ao Senhor, muitos servos de Faraó já estavam temendo ao Senhor, então eles, junto com os hebreus, junto com os israelitas, saíram da terra do Egito. Aqui o Senhor dá para eles uma instrução que quando forem fazer, né, o sacrifício, que só pudessem participar os hebreus, e se um estrangeiro desejasse estar participando, ele tinha que ser circuncidado, ele e todos os homens da sua casa, somente assim eles poderiam estar participando. Então todo aquele que não aceitasse a circuncisão, que não fosse circuncidado, nem ele, nem os da sua casa, sendo ele estrangeiro, sendo ele um que não nasceu na casa, não nasceu como hebreu, ele tinha também que ser circuncidado. Esta era a ordem de Deus. No verso 49 diz: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, para que peregrine entre vós, explicando essa parte da circuncisão. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Assim termina o capítulo 12 de Êxodos. Irmão, um capítulo muito grande, muito rico. Tentei dar uma resumida, mas tem alguns detalhes que falam sobre os pães, por que não podiam ser fermentados, sobre ajuntamento no primeiro dia, ajuntamento até no 7º dia, até o 21º dia, como todas as instruções certinhas, é muito rico em detalhes. Se eu fosse ler tudo aqui, levaria bastante tempo, eu ficaria mais de 1 hora fazendo o vídeo. E eu não quero que seja nada cansativo, mas que seja algo que vocês realmente possam aprender, né? São detalhes também muito importantes, mas o que eu achei mais relevante aqui no capítulo eu trouxe para vocês. Espero de coração que tenha sido clara a minha explicação e que vocês tenham retido essa palavra em seu coração, em seus corações, tá bom? Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso amado e querido Pai, Pai Todo-Poderoso, como Tu bem disseste, Senhor, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua gloriosa e Tua poderosa presença para Te reverenciar, Senhor. Reconhecemos, Pai, a nossa fraqueza, reconhecemos, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados e Te pedimos perdão, Senhor, tenha misericórdia de nós, assim como o Senhor instituiu a Páscoa, nos deu essa Páscoa maravilhosa para que pudéssemos lembrar dela sempre, para que sempre pudéssemos fazer conforme as instruções passadas a Moisés. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós.
Obrigada por passar por cima, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo o mal e nos separando, Senhor, como teu povo amado. Não temos palavras, Pai, para te agradecer por tamanha bondade. Senhor, te pedimos que continue guardando a nossa casa, a nossa família, aos nossos amigos, a todas as pessoas que nós amamos, que o Senhor nos use, que sejamos instrumentos, Pai, nas tuas mãos, que o Senhor nos instrua e nos capacite para que possamos evangelizar, abrir a nossa boca e edificar aqueles que estão no nosso caminho, que estão na nossa vida, que possamos, Pai, cada dia mais nos achegarmos a Ti, aprendendo a Tua palavra, meditando no Teu ensinamento e crescendo na Tua graça, Senhor. Pai, reconhecemos a nossa fraqueza e é por isso que viemos a Ti sempre, por honra, glória e méritos do Teu Filho amado, nosso Rei, o nosso pastor, aquele que o Senhor mandou para nos pastorear nesta terra, Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para toda a glória. Pai, por tudo te agradecemos, louvado seja Deus.